O silêncio da Vila Ema. O caso Renan Rodrigues dos Santos. Em um bairro tranquilo da zona leste de São Paulo, o sol se punha lentamente sobre as ruas calmas da Vila Ema. Nada parecia fora do comum naquela tarde. As janelas fechadas, o portão entreaberto e o silêncio que pairava sobre a pequena casa de número modesto não chamavam a atenção de ninguém. Mas por trás daquelas paredes, um drama familiar estava prestes a se revelar em sua forma mais trágica. A residência, que por anos foi sinônimo de amor e união, se transformaria em um cenário de horror. Ali moravam 3 gerações: Dona Maria Sherchenkov Rodrigues, uma senhora de 87 anos conhecida pela simpatia e serenidade, sua filha, Rosana Rodrigues, de 65 anos, dedicada e carinhosa, e Renan Rodrigues dos Santos, o neto e filho, estudante de psicologia de 28 anos. Um jovem que, para os vizinhos, parecia tranquilo e educado. Ninguém imaginava que por trás daquele semblante calmo havia uma mente perturbada prestes a se descontrolar. O início do mistério. Era um dia aparentemente comum. Poucas horas antes da tragédia, um vizinho notou Renan parado em frente à casa, observando o portão com um olhar distante. Nada em sua postura indicava o que estava por vir. Dentro da casa, o ambiente era de rotina. Dona Maria, sempre sorridente, costumava conversar com os vizinhos pela janela, falava com doçura e irradiava bondade. Rosana, por sua vez, dedicava-se à casa e ao filho, acreditando que o jovem, apesar das dificuldades, encontraria seu caminho. Mas naquele dia, o silêncio se tornaria ensurdecedor. Quando a polícia foi acionada, já era tarde demais. Ao entrar na residência, os agentes se depararam com uma cena que jamais esqueceriam. No segundo andar, sentada em uma cadeira, estava Dona Maria, sem vida. Próximo dali, Rosana lutava para respirar, gravemente ferida. A tranquilidade da Vila Ema havia sido quebrada por um crime que chocaria o país. O perfil de Renan. Renan era estudante de psicologia há quase 10 anos. A família fazia grandes esforços para pagar a sua faculdade, acreditando em seu futuro. Aos olhos de quem o conhecia superficialmente, ele era apenas um jovem estudioso e reservado. Mas por trás da fachada, existia um histórico de comportamentos estranhos e episódios de agressividade, especialmente dentro da própria família. Uma de suas primas relatou que já havia sido alvo de ameaças e viveu momentos de medo. Ela contou que durante uma ceia de Natal, Renan pegou uma faca da mesa e, olhando fixamente para ela, fez um gesto ameaçador, um aviso silencioso que marcaria sua memória para sempre. Apesar dos sinais, poucos deram crédito. Muitos acreditavam que se tratava apenas de um desentendimento familiar passageiro. Afinal, ninguém imaginava que aquele jovem pudesse um dia se tornar o responsável por algo tão trágico. Os vizinhos, acostumados ao comportamento reservado da família, afirmavam nunca ter ouvido discussões ou brigas. Para todos, eles eram discretos, educados e tranquilos. A violência parecia algo distante da realidade daquele lar. O crime. De acordo com a investigação, Renan atacou as 2 mulheres dentro da casa. Após o ato, tentou tirar a própria vida, se jogando contra um carro, mas acabou apenas ferido. Foi levado ao hospital sob custódia policial. A mãe, Rosana, foi socorrida em estado gravíssimo, precisou passar por uma cirurgia de emergência e chegou a ter uma parada cardíaca. Já Dona Maria, a avó, não resistiu. A tragédia abalou não apenas a família, mas toda a vizinhança, que até hoje tenta entender o que levou Renan a agir daquela forma. Segundo relatos, ele confessou o crime a uma ex-namorada, que, assustada, procurou a polícia e informou o endereço da casa. Foi assim que os agentes conseguiram chegar rapidamente ao local. Enquanto o portão permanecia aberto e a casa vazia, um pequeno cachorro da família ainda esperava no quintal, sem entender por que o lar de antes agora estava em completo silêncio. Os vizinhos se revezavam para alimentá-lo, numa tentativa de preservar o pouco que restava da rotina às revelações após o crime.
Com a repercussão do caso, antigos conhecidos e familiares começaram a relatar experiências inquietantes com Renan. Alguns afirmaram que ele possuía um comportamento manipulador, capaz de convencer qualquer um de que estava bem, mesmo quando sua mente estava em colapso. Os amigos próximos disseram ter conversado com ele dias antes da tragédia e que parecia normal, nenhum sinal de desequilíbrio aparente. Mas quem conviveu de perto sabia o quanto o ambiente dentro de casa podia ser tenso. A prima da vítima revelou que já havia sofrido agressões e ameaças e que tentava alertar os demais familiares. Entretanto, Dona Maria e Rosana, movidas pelo amor de mãe e de avó, acreditavam na recuperação de Renan. Elas defendiam o rapaz, achando que os conflitos poderiam ser resolvidos com diálogo e paciência. Infelizmente, essa esperança se tornaria fatal. O impacto e as consequências. Após o ocorrido, Renan foi formalmente acusado de tirar a vida da avó e de tentar tirar a da própria mãe. Ele permanece preso sob custódia, enquanto a família tenta lidar com as marcas deixadas pelo episódio. Rosana, apesar da gravidade dos ferimentos, sobreviveu e passou por um longo processo de recuperação. Sua sobrevivência foi vista por muitos como um milagre, uma chance de seguir em frente apesar da dor. Já os vizinhos da Vila Ema ainda recordam o dia em que o barulho das sirenes rompeu o sossego do bairro. Uma lembrança que permanece viva na memória coletiva, como um lembrete de que nem sempre conhecemos verdadeiramente quem vive ao nosso lado. Reflexão final. O caso de Renan Rodrigues dos Santos levanta questões profundas sobre os limites da mente humana e os sinais que muitas vezes passam desapercebidos dentro de uma família. O jovem, que estudava justamente o comportamento e a mente das pessoas, tornou-se protagonista de uma tragédia que desafiou qualquer explicação lógica. Dona Maria e Rosana acreditavam que o amor seria suficiente para transformar o coração do filho e neto, mas a realidade mostrou o quanto a linha entre o afeto e o perigo pode ser tênue. A casa na Vila Ema permanece fechada, silenciosa. Para muitos, aquele endereço se tornou um símbolo do que acontece quando o sofrimento psicológico não é percebido a tempo. E em meio às sombras que ainda pairam sobre aquela rua, resta apenas uma pergunta que ecoa no ar: até onde vai o amor incondicional quando a própria família se torna o palco do inesperado?